Graça e paz. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito feliz mesmo. Como eu fui apresentada, meu nome é Andréa, eu faço parte de uma missão chamada Avalanche, que fica lá em Vitória do Espírito Santo. Pra você ver como o negócio é de Deus, porque, olha, Vitória do Espírito Santo. É de Deus demais, né? E a gente está lá desde 2004, com o objetivo de capacitar os cristãos para enfrentamento de problemáticas urbanas. Então, eu trouxe alguns flyers aqui para alguém que quiser mais informação sobre a missão. Vou deixar aqui. Vou deixar com você, pode ser? Atrás tem a nossa agenda e aí tem os nossos contatos. Trouxe pouquinho porque eu já passei por Natal. Mas, desde 2004, a gente tem procurado desenvolver treinamento na área de missões urbanas. E o leque é muito amplo. Então, por exemplo, se eu falar a palavra cidade, o que vem à sua mente? Hã? Além de Salvador. Vitória, o que mais? Só vem nome de cidade, não vem mais nada. Prédios, ruas, casas, pessoas. Nossa, mas vocês estão muito otimistas. É o céu na terra. É? Quando você fala em cidade, é o céu na terra? Ok. Engarrafamento, o que mais? Violência. Mazelas sociais. Agora nós estamos falando de cidade num amplo espectro. Concorda? Cidade não é só Rio, não é só Salvador. Cidade também é um nomezinho que a gente nem sabe que existe. Só no Brasil são quase 5.600 municípios. O crack chegou em praticamente todos. O evangelho não. O crime organizado conseguiu se organizar e passar a mensagem dele através de uma pedra de crack que está matando um tanto de gente. Um monte de gente aqui deve ter sofrido já por a questão da dependência ao crack. Então nós estamos falando de grandes desafios. E a igreja está aí no meio, olha que bênção. Olha onde é que vocês estão. Olha que privilegiados, não? E aí vem o desafio. Então, como é que a gente dialoga com essa geração? Como que a gente dialoga com os adolescentes? Ser adolescente hoje é a mesma coisa de você ter sido adolescente na sua época. Na sua época, adolescente tinha WhatsApp, Instagram? Pois é, fora o resto. Tinha uma deep web com todo o lixo do submundo. Não tinha. Como é que é ser adolescente hoje? Como é ser jovem hoje? Como é ser criança hoje? Como é ser um idoso hoje? Então, assim, o mundo mudou, as coisas mudaram, as pessoas mudaram, as culturas estão aí em ajustes, a economia mudou, governos vão e vêm, empresas estão aí ou fortes, daqui a pouco elas acabam. E a igreja sempre esteve inserida nesse cenário. A questão é, como é que ela vai ser uma resposta? Como é que ela vai ser autenticamente evangélica? Quando eu digo evangélica, eu não quero dizer gospel, eu quero dizer o quê? Ligada, moldada pelo evangelho de Jesus. Como que ela vai dar conta? E muitos são os desafios. Resultado, acho que como nunca na história, as pessoas foram tão desafiadas, os cristãos foram tão desafiados a não acreditarem mais, nem em Deus, nem nas Escrituras. Hoje, basicamente, uma pessoa para sair ainda cristã de uma universidade federal é praticamente assim, é o milagre dos milagres. Você investe tudo que você tem para dar uma boa educação para o seu filho, para ele entrar numa federal, para ter uma boa formação, não é? Você clama a Deus a vida inteira por ele e ele volta ateu logo depois do primeiro semestre. Então, assim, a gente está vendo muitos desafios. Significa que as universidades federais são campos do diabo? Não. São estruturas diabólicas? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o desafio está intenso e que a gente precisa ou desistir, mas nós somos daqueles que desistem? Nós somos daqueles que retrocedem? Não, nós somos o povo mais feliz da terra. Por quê? Por causa do evangelho. A pergunta é, o que é o evangelho? Então eu quero hoje fazer um resgate sobre
poder da palavra de Deus para os nossos dias hoje. Eu quero te incentivar a voltar a ter amor pela palavra de Deus. Eu quero te incentivar a voltar a ter respeito por aqueles preceitos que foram ensinados pelos apóstolos. Lá na época de Jesus, quando Jesus veio e treinou alguns dos seus. E os primeiros foram levantados. Eu quero te encorajar isso. Eu quero te encorajar isso porque faz uns mais de 15 anos que eu me debruço sobre a temática da sexualidade humana. E já vi muita coisa acontecer de lá para cá. E o que eu tenho visto cada vez mais é que acho que eu nunca tive tanta fé a respeito do poder da palavra de Deus como agora. Eu sou testemunha que ela é poderosa para a salvação, que ela muda a vida das pessoas para melhor. E eu quero te incentivar a isso. E por trás dessa palavra, ela só é poderosa porque ela foi escrita por alguém. E esse alguém é Deus. Então eu espero que você não esteja com preguiça, porque nós vamos ler muito. Pode ser? Você aqui, meu parceiro. Queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis 39, 1. Nada mais lindo do que barulho de Bíblia abrindo, né? Gênesis 39, a partir do versículo 1, vou contar uma história para vocês. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Dá uma paradinha aqui. Nós vamos ler outras histórias, se Deus quiser. Mas essa aqui, ela já é muito curiosa. Porque nós estamos falando de uma história antiga demais, mas com um problema extremamente contemporâneo. Então a história é a seguinte: era uma vez um homem que nasceu com um problema seríssimo, um grande defeito que muitos queriam ter e não tem. Nasceu bonito. Esse é o problema que muita gente queria ter e não conseguiu, não é verdade? Vai fazer o quê? Aprove ao Senhor fazer com que José nascesse com esse defeito. Bonito para danar. O homem era o cara. Certo? E lá pelas tantas, José foi vendido como escravo e o egípcio lá, Potifar, compra o homem. E está lá o bonitão dentro de casa. Pensa ali, um modelo. Dentro de casa trabalhando. E além de bonito, ele era abençoado por Deus. Fala sério. As irmãs já estão assim, ô Senhor, envia-me a mim. Né? Amém, então tudo amém. Então o que acontece? José, o bonitão, está dentro da casa de Potifar trabalhando e tudo que ele botava a mão prosperava, porque Deus era com ele. Ele era com Deus, Deus era com ele. Ok, até aí maravilha. Só que acontece, Potifar tinha uma esposa. E eu acho interessante demais o cuidado que Deus teve de deixar essa história na Bíblia. Assim como outras que a gente deve ler. Porque essa em especial já traz de cara um problema que até hoje, nos nossos dias, é um tremendo de um tabu. Do que eu estou falando? Uma mulher casada com um homem que tem atração por um outro homem, sem ser o marido dela. Olha que história picante. Não é verdade? Quando que você imaginaria que Deus teria o cuidado de
colocar em cena agora essa história, que tem a ver com os nossos dias, não tem? Então, para quando você for bombardeado por algum herege, dizendo que a palavra de Deus não diz respeito aos nossos dias, explica isso aqui. Como é que pode Deus ter tido o cuidado de colocar nas Sagradas Escrituras uma temática tão atual? Então você vai ver agora que essa mulher, ela passa agora por uma situação. Ela é casada com um homem. Com um homem. Mas ela começa a ter atração por um outro. E agora começa uma situação desafiadora. Porque tanto ela pode agora tratar isso com o Deus dela, que não era nem o Deus da Bíblia, como ela pode agora o quê? Viver isso que ela está sentindo. E a Bíblia é muito clara, porque fala abertamente que essa mulher resolveu dar vazão àquilo que ela sentia. É interessante, porque aqui você começa a ver quem ela adora. Porque se fosse o Deus da Bíblia, ela teria uma outra atitude. Mas porque ela não tinha compromisso com o Deus da Bíblia, ela parte para a experiência de tentar assediar José. E ela chega na cara dura e fala para ele o quê? Deite-se comigo. Deite-se comigo, vamos para a cama. Eu te pergunto, isso é privilégio só dos nossos antepassados? Vivenciar uma experiência dessa? Não, qualquer um aqui está sujeito a isso. Qualquer adolescente está sujeito a isso quando vai para a escola, quando vai para o trabalho. Qualquer homem casado está sujeito a isso. Qualquer mulher casada está sujeita a isso. Curiosamente, aqui a gente está vendo gente ímpia. A mulher de Potifar, ela não tinha compromisso com Deus dos hebreus. Mas, quantas vezes a gente vê histórias semelhantes a essa acontecendo com o povo de Deus? Que inclusive vai acompanhar o quê? Isso aí é o que vai encher as primeiras páginas aí dos nossos jornais, trazendo os escândalos. Seja com gente evangélica, seja com gente católica. Isso gera escândalo. Olha o que fulano, que se diz ser evangélico, o fulano que se diz ser um padre, acabou fazendo. Não é verdade? E lá pelas tantas do que a gente vê. Mas ele se recusou e lhe disse. Então a gente já vê uma outra situação atípica. Um homem solteiro, bonito, longe de todo mundo que poderia dizer, ó, estou te filmando, porque ele estava num outro país, com uma outra nação, uma outra cultura, uma outra religião. E lá pelas tantas não tem ninguém filmando José, ninguém de olho nele, ninguém vigiando nem controlando, ninguém a quem ele tivesse que prestar conta, a não ser o que ele responde aqui. Meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa. E tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Potifar? Contra Deus. Aqui a gente já está vendo uma situação muito linda, em que José, distante de toda a sua parentela, de toda a sua igreja, de toda a sua liderança, continua submisso ao Deus dele. É basicamente aquela história, quando ninguém está vendo, quem é você? Quando ninguém está de olho, quem é você? Então José, de alguma forma, ele teve a revelação que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E que não importa onde ele estivesse, Deus estava com ele. Por quê? Porque Deus, ele olha para o coração. Ele não olha para o seu endereço. Então, onde você estiver, Deus vai estar ali, olha, ligado em como é que o seu coração está posicionado. Pois José é vendido como escravo ao Egito e continua apegado a Deus. Resultado, José, de alguma forma, estando numa terra que não tem nada a ver com Deus, em termos de adoração, ele continua adorando o Deus dele ali, cultuando a esse seu Deus. E José tem uma reação que é muito incomum para os nossos dias. Porque aqui a gente vê o episódio de um homem sendo assediado por uma mulher. E ele faz o quê? Recusa. Isso é um tremendo de um testemunho. Hoje, um adolescente recusar perder a virgindade com alguém é basicamente se submeter,
se submeter aos bullying que ele vai ter que sofrer. Hoje, um homem cristão, vamos falar dos cristãos, recusarem uma cantada dessa, de uma mulher interessante, você pode saber, a conta vai chegar para ele. Então eu quero que você entenda que Deus está nos preparando para a gente entender que as coisas são assim mesmo. Que nós vamos encontrar oposição aos preceitos de Deus para a vida humana. Mas mesmo assim, Deus coloca isso para nos alertar e nos preparar. Porque o que acontece? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Então ele foi criando mecanismos de prevenção. Não vou ficar nem perto dela, não vou ficar sozinho para não tentar a bonita. Mas o que acontece? Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Deu ruim, hein? Só estava ele e ela. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa deixando o manto na mão dela. Ah, mas ela ficou furiosa. Pegou aquele manto, armou uma confusão e disse para todo mundo que ele tinha tentado abusar dela. Resultado, Potifar ficou irado e mandou o quê? Mandou José para a prisão. Interessante isso. Por que Deus está querendo talvez nos mostrar? Você não fica achando, porque a história começa o seguinte: José está sendo extremamente abençoado. Onde ele colocava a mão, o negócio prosperava. Aí a gente é tentado a querer colocar um ponto final na história e falar, e foram felizes para sempre. Mas não. Um homem abençoado como esse enfrentou uma tremenda de uma oposição. Mentiram sobre ele e ele arcou com a consequência. Pelo fato dele ter se posicionado, essa mulher agora fica tão furiosa que forja uma situação e coloca José onde? Na cadeia por 2 anos. Então José, por 2 anos, fica preso. O que será que a gente está aprendendo com isso aqui, hein, gente? Às vezes a gente ouve falar de um evangelho que diz que tudo vai bem. Às vezes a gente ouve falar de um evangelho que diz o seguinte: você só vai se dar bem. Presta atenção aqui, ó. Só que o que a Bíblia está dizendo? Fica ligado, porque se nem tudo foi tão bem para Jesus, por que vai para nós? E às vezes por causa de posicionamentos íntegros, o que vai acontecer? Oposição. Privilegiados são esses que incomodarem as estruturas perversas o suficiente para sofrerem oposição. Para sofrerem uma retaliação. Pois José, então, agora vai para a cadeia. E a gente olha e fala assim, nossa, deu tudo errado para ele. Bom, na verdade, ele ficou agora protegido e blindado, escoltado pelo Estado. Porque agora a piriguete não pega mais, concorda? Porque agora ele está o quê? Blindado, protegido, porque ele está agora o quê? Com um monte de segurança em volta e ali dentro ela não vai atormentá-lo. Mas ele ficou preso. Ele sofreu o quê? Perdas. Então eu quero que você veja o seguinte: o desafio da sexualidade humana não é privilégio para os nossos dias na atualidade. O desafio da sexualidade humana sempre foi uma situação que fez com que houvesse o quê? Desajuste, conflito, sofrimento. Então Deus permitiu que essa história tivesse aqui. Eu acho que a gente pode aprender um pouquinho com isso, não pode? Vamos para outra história. Queria que você abrisse 2 Samuel 11. Então a primeira que a gente viu é a história de uma mulher sofrendo, de uma situação, passando por uma situação que é atração sexual por um homem, que não é o marido dela. E ela forja, ela o assedia, ela tenta forçar uma situação, uma relação sexual, não acontece, o homem foge e arca com as consequências. Então eu te pergunto, essa é uma história que aconteceu agora na década de, de 90? Não, é uma situação extremamente antiga que o Senhor permitiu que estivesse aqui para que a gente aprendesse com ela. Mas nós vamos ver uma outra situação. 2 Samuel 11. Uma tarde, a partir do versículo 2, uma tarde, Davi, então nós estamos falando do rei Davi, levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Então visualiza a cena, o rei Davi não tinha ido para a guerra, estava no palácio, e lá pelas tantas passeando, ele olhou e falou, nó, que mulherão. Fala sério, quem é ela?
Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Mulher de Urias. Quem era Davi? Era um homem como Potifar que não conhecia a lei de Deus? Não. Agora nós estamos falando de um outro personagem. Alguém que conhece a lei de Deus e continua sentindo coisas desafiadoras. Davi, um homem de Deus, sentiu atração por uma mulher que não era dele. Uma mulher casada, uma mulher de um outro homem. E aí você vai ver a atitude de Davi. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela. Conhecendo a lei de Deus, ele peca contra Deus e se deita com a mulher que é casada, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Então, olha que situação. Agora nós estamos falando, não é de um Potifar da vida que não conhece a lei de Deus. Nós estamos falando de um homem de Deus, que conhece a lei de Deus, que ama Deus, mas que naquele momento ele sentiu uma atração e ele cedeu à atração pecando contra o Deus dele. E adultera, porque se relaciona com uma mulher que é casada com outro homem e não é casada com ele. A mulher engravida. Como é que Davi resolve a situação? Se humilha diante de Deus e pede perdão? Não, ele piora, ele forja o assassinato, a morte de Urias. E Urias é morto em batalha. E lá pelas tantas, Deus envia uma palavra por um profeta para confrontar Davi. E Davi é punido por Deus, não com a morte, mas ele é punido. O filho morre. Não é verdade? O que a gente aprende com isso? Que, de novo, falar então dos desafios da sexualidade é falar de alguma situação que só acomete ímpio? É só ímpio que passa por tentação na área sexual. O que a gente está vendo aqui? Um homem segundo o coração de Deus, passando por uma tentação e pecando sexualmente. Por que Deus coloca essa história aqui? Será que não é para a gente aprender com ela? Vamos ver outra? 2 Samuel 13. Ainda sobre a família de Davi. A partir do versículo 13. A partir do versículo 1. 2 Samuel 13, a partir do 1. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi. Então nós estamos falando da família de Davi. Davi se relaciona sexualmente com uma mulher que é casada, peca contra Deus, é punido por Deus, sente atração então por uma mulher casada e cede a essa atração. Ok, o tempo passa. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Até aí, só que tem uma informação importante. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Resultado. Tamar era o quê de Aminon? Meia-irmã. Proibido pela lei que se relacionem sexualmente. Aminon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Olha que situação a gente está enfrentando aqui agora. Dentro da casa de gente, se a gente trouxesse para os dias de hoje, de gente crente, nós temos agora um irmão que se apaixona por uma meia-irmã, a ponto de adoecer de tanta obsessão que ele ficou em torno dela. É interessante, porque de todo mundo ao redor de Aminon, teve uma pessoa que notou que tinha alguma coisa acontecendo. Aminon tinha um amigo muito astuto. Interessante essa palavra astuta, porque essa palavra astuta é empregada outra vez para falar sobre a serpente. Então é como se tivesse uma serpente agora dentro da casa de Davi. Será que serpentes podem estar dentro da nossa casa? Não, meu filho fica só com um parente dentro de casa. Isso aqui era primo de Aminon. Não, meu filho fica sozinho. Tem Wi-Fi lá? Então eu quero que você entenda o seguinte: debaixo do nosso nariz pode ter mais serpente do que a gente imagina. E a gente está chamando de amigo. E a gente está chamando de chegado.
A gente está tratando como se fosse de gente de bem. E aqui vem algo extremamente, eu acho que profético. Porque isso aqui é exatamente o que acontece nos nossos dias até hoje. Então Jonadab, filho de Simé, irmão de Davi, era essa pessoa astuta que estava dentro da casa de Davi. E ele perguntou a Aminon, o astuto perguntou, hein? Filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Nós temos pais e mães aqui? Temos? Pois é. Deixa eu te falar uma coisinha. Quando a gente está ocupado demais com coisas, inclusive certas, trabalhar, igreja, afazeres domésticos, isso tudo é certo. A gente tem que estar envolvido com isso aí. Mas quando a gente está ocupado demais com isso, você pode saber, algumas outras coisas vão ficar de lado. Eu falo isso, eu tenho um filho pequeno. Eu sou desafiada a isso aí também. Então eu não estou jogando um peso. Eu sei o que significa isso. Eu estou aqui agora. Estava em Natal ontem. Quem está com meu filho? Quem está na minha casa? Então esse desafio que eu estou falando, não é para jogar uma culpa sobre você. Eu passo pelo mesmo. E olha, eu estou fazendo a obra de Deus. Eu estou falando da igreja do Senhor. Estou servindo a Deus. Então veja bem, a gente se envolve com coisas de Deus e com coisas do bem. E mesmo assim, coisas terríveis podem acontecer. Então eu quero que você entenda uma coisa. Quando nós, que somos os pais, não observamos o que está acontecendo no nosso entorno, alguém perverso vai observar. E vai procurar trazer uma solução. O problema de perverso trazer solução é exatamente o que vai acontecer agora aqui com Aminon. Porque Jonadab tentou ajudar. E o que ele faz? Aminon tinha esse amigo, então aí ele pergunta. Aminon disse, né? Estou apaixonado por Tamar, irmã do meu irmão Absalão. Então Aminon, angustiadíssimo, desabafa. Por quê? Porque foi o primeiro que perguntou. O primeiro que perguntou foi exatamente o perverso. Então a pessoa perversa chega e pergunta, o que está pegando? Eu estou notando que você está meio estranho, rapaz. Resultado, Aminon angustiado fala, eu estou apaixonado por Tamar, irmã do meu irmão Absalão. Não deu outra. Então Jonadab agora dá um conselho. Vá para a cama e finge estar doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Aminon ouviu e falou, já é. Aminon aceitou a ideia e deitou-se fingindo-se de doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse, eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio, vá à casa de seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. Gente, a menina estava lá, adolescente, virgem, quietinha, princesa, estava sossegada no palácio. O pai manda uma ordem, vai lá preparar bolo para o seu irmão. Tamar foi à casa de seu irmão que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Aminon deu ordem para que todos saíssem. Olha que estranho. A menina estava agora na casa de Aminon, com um monte de funcionário, e lá pelas tantas Aminon fala o quê? Não, sai todo mundo. E todo mundo sai. Aí, Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse, deite-se comigo, minha irmã. Observa essa frase, deite-se comigo, minha irmã. Esse menino aqui cresceu ouvindo a lei de Deus. Como é que ele consegue agora chegar para a irmã dele e falar o quê? Vamos para a cama comigo. Então aqui a gente já está vendo que esse rapaz não tinha mais nenhum compromisso com a lei de Deus. E ele está louco para ter relação sexual com ela e mais nada. Ali se torna o quê? O maior desejo. O maior desejo dele é de se agradar
procurando se satisfazer sexualmente com essa relação. E é interessante como ela responde: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei e ele deixará que eu me case com você. Tamar tenta agora o quê? Lembrá-lo. Acorda. Olha para mim, eu sou sua irmã. O que vai ser de mim? Presta atenção, tenha misericórdia de mim. Lembra, o que vai acontecer com você? Você está em Israel, acorda. Existe Deus em Israel, existe uma lei em Israel. Você está louco? Faz o seguinte, me pede para o rei, mas não comete essa loucura. Mas Amnon não quis ouvi-la. Ele não quis ouvi-la. Podia ter ouvido? Podia, mas ele não quis ouvir Tamar. E sendo mais forte que ela, ou seja, ele usou a força, violentou-a. Então a gente tem agora um caso de estupro dentro da família de Davi. Uma princesa, uma filha do rei, adolescente, virgem, é estuprada pelo próprio meio-irmão. Logo depois, Amnon sentiu uma forte aversão por ela. Mais forte que a paixão que sentira. Eu te pergunto, era amor? Nunca foi. Era o quê? Lascívia. E a lascívia é você pegar algo legítimo que Deus deu, que foi desejo. Desejo, que está aqui, ó, no nosso cérebro. Desejo. E contaminar com um negócio chamado egoísmo. Então você sentiu atração. Até aí, a atração, gente, é involuntária. Você vai ter atração por gente que você nem imagina. Mas até aí eu te pergunto, do mesmo jeito que você tem atração por uma pessoa, você tem vontade de matar alguém. Você tem vontade de roubar um banco. Vai dizer que não. Vai dizer que não. Vontade de fazer fofoca. As vontades, elas vêm e vão. Por quê? Porque o nosso coração, ele é enganoso. O coração da gente, ainda que regenerado, ainda que a gente tenha recebido um novo coração, por causa da obra da cruz, da ressurreição, recebemos um novo coração, não foi? Mesmo assim, a gente ainda continua sendo facilmente enganado pelos ídolos que nos cercam. Resultado. Você pode, mesmo sendo crente, em algum momento sentir várias coisas que não prestam. A pergunta é, o que você vai fazer com isso que você sente? Vai te governar? Porque se te governar, o fim é semelhante ao de Amnon. Na hora que vier a vontade, você faz. Na hora que vier a vontade, você fica cego e você faz. Que é a mesma coisa que aconteceu com Davi. Na hora que veio a vontade que ele fez, ele fez. Mas é curioso, não é o que aconteceu com José. Por quê? Ele tendo vontade ou não, ele não fez. Porque de alguma forma, o que ele mais quis não foi satisfazer a própria vontade, mas satisfazer a vontade do Deus dele. Então isso é possível para que sirva, né, de testemunho para nós, é maravilhoso que seja registrado. Amém? E aí o que aconteceu? Amnon diz para Tamar, depois de estuprá-la, levante-se e saia. Mas ela lhe disse, não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la e chamando seu servo, disse-lhe, ponha esta irmã, lê aí, ponha esta mulher. Ela chega, irmã, ela sai mulher. Ponha esta mulher para fora daqui, tranque a porta. Tranca para ela não querer voltar. Some com ela da minha frente. Então, o servo a pôs para fora e trancou a porta. Imagina esse servo tendo que fazer uma situação dessa. Tendo que colocar para fora, enxotada, a filha de Davi. Princesa. Para você ver como a maldade ela vai atingindo os outros, vai corrompendo tudo que cerca. Resultado, ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade.
Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho, com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Chorando por quê, gente? Porque nós estamos falando de uma menina que foi estuprada. Uma menina que foi estuprada, o mínimo que ela faz é o quê? Chorar. Um menino que foi estuprado, o mínimo que faz é chorar. E ela chorava em alta voz. Então Absalão, seu irmão, lhe perguntou: seu irmão Aminon fez algum mal a você? Eu imagino que nessa hora, Tamar deve ter feito o quê? Sim. E Absalão continua: acalme-se, minha irmã. Ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. Basicamente o que ele está dizendo? Shhh, ele é filho do rei. Eu não sei se você já passou por uma violência sexual. Eu imagino que muita gente aqui já passou. E que você nem imagina. Meninos e meninas, homens novos, homens que estão mais velhos, mulheres novas, meninas novas com mulheres que estão mais velhas. Eu não vou fazer um levantamento sobre isso aqui. Eu não cometeria talvez tal, não vou dizer crueldade, porque um dia Deus me fez fazer Deus inclinou meu coração a fazer isso numa igreja. A pedir que as Tamares ali presentes se identificassem, tanto homens quanto mulheres. Eu lembro perfeitamente do espanto do líder daquela igreja. Porque ele não imaginava que boa parte da igreja dele tinha sido violentada sexualmente. Inclusive gente envolvida com a liderança dele. Então, o que a gente está vendo aqui? Eu não sei exatamente se você sabe a dimensão de uma violência sexual. As violências sexuais, elas são basicamente isso aqui. Você nasce com seu desejo sexual fechadinho. Fechadinho como esse copo aqui. A ideia de Deus é que você, como criança, mantenha esse desejo sexual, que está aqui, ó, é uma capacidade de se relacionar sexualmente. Uma criança precisa dessa capacidade? De jeito nenhum. Tanto é que ela vem como se fosse lacrada, blindada. E ela só vai ser ativada quando essa criança sair da infância e entrar na adolescência. Qual que é o sinalizador? Produção de hormônio sexual. Você não vai ver um menino de 3 meses de idade com uma espinha no rosto. Você não vai ver uma criança de 3 anos de idade, uma menina menstruando. Não é? Você não vai ver uma criancinha de 2 anos de idade com barba, com pelos. Uma criança de 4 anos de idade com uma menina com seios já formados. Você não vai ver. Por quê? Porque isso só acontece depois da produção de hormônio sexual, já a partir da adolescência. Então, teoricamente, o que isso está explicando para nós? Que até a adolescência chegar, criança não acessa desejo sexual. Por isso que criança gosta de quê? Ela quer saber como é que é beijar na boca? Não. Ela quer saber como que ela se diverte mais brincando. Ela quer saber ler. Ela quer saber escrever. Ela quer jogar. Né? Não é verdade? Então, o que você está vendo? Que essa criança não acessa isso aqui que ela já tem. Isso aqui só vai ser acessado e desenvolvido, maturado, a partir da produção de hormônio sexual. Só que o que a gente está vendo aqui? Que tem situações que fazem isso aqui. Abrem antes da hora. A gente está vendo que é uma criança que foi aberta antes da hora. Uma criança que foi erotizada. Quando você vê uma criança brincando de sexo, tenha certeza. Muito provavelmente, eu diria. Estou dizendo de certeza, mas muito provavelmente é uma criança que foi abusada. Então a gente está vendo uma situaçãozinha aqui. Que Tamar, ela não foi para ter relação sexual. Tamar foi para fazer bolo para o irmão doente. Amando do pai. Então ela foi com essa missão. Então ela não foi para o que? Acessar desejo. E lá pelas tantas, essa menina agora é o que? Escancarada. E o irmão fica sabendo. E quando o irmão fica sabendo, Tamar está como? Está assim. Por isso que ela chora em alta voz. Porque ela não estava preparada. E agora o que acontece? O que o irmão fala? Shhh, abafa o caso. Ele é filho do rei. É curioso, porque se você observa o resto da história, Tamar ficou muito triste e ficou na casa de seu irmão Absalão. Sabe o que mais você vai ouvir falar de Tamar? Fala assim, ó, nada. Mais nada. Não se fala mais de Tamar, porque dá a entender que Tamar ficou desolada
na casa de Absalão para o resto da vida. É curioso, sabe por quê? Porque ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. E Absalão não falou nada com Aminon, nem mal nem bem, embora o odiasse por ter violentado a sua irmã Tamar. Mas curiosamente, 2 anos depois, Absalão mata Aminon. Davi fica de novo indignado e triste. E de novo ele não faz nada. Eu te pergunto, isso aqui está fazendo o que na Bíblia? Senão para nos ensinar a lidar com essas situações para que elas não se repitam. Eu te pergunto, aprendemos com a situação? Enquanto você está seguro aqui, várias crianças estão sendo abusadas nesse momento, nesse Brasil. Inclusive dentro de igreja. Porque, infelizmente, quando o assunto é infância, como que a gente ainda enfrenta? Precisamos de gente para trabalhar no berçário. Vai ter uma lista lá no final. Quem quiser, põe o nome. Eu te pergunto, pedófilos e pedófilas estarão onde? Onde tem idoso ou onde tem criança? Onde tem criança com força? Igreja. Parque. Escola. Você está entendendo? Então eu quero que você entenda o seguinte. Deus deixa essa história feia, assim como as outras, registrada, para ver se a gente aprende com ela, para a história não repetir, gente. E é interessante, porque esse negócio aqui é tão contemporâneo, porque é Deus nos preparando. Aqui está escrito o seguinte, que Tamar foi abusada dentro de casa por alguém da família. Muitos anos se passaram. As instituições humanitárias, instituições do mundo inteiro, quando vão estudar a questão de violência sexual contra criança e adolescente, descobrem o seguinte, que violência sexual contra criança e adolescente acontece majoritariamente dentro de casa com gente da família. Aprendemos com a história? Hein, gente? Não. Nós não aprendemos com a história. Mas eu quero que você veja, a Bíblia, ela está nos preparando para a gente saber se posicionar nessa vida, sim ou não? O objetivo é esse. Eu quero que você veja como a palavra de Deus, ela é relevante para os nossos dias. Ok, vamos continuar andando. Isso aqui para você ter um pouquinho de esperança, não sair daqui deprimido, com esse tanto de história triste. Tá certo? João 4, por favor. Vamos lá para o Novo Testamento. Você fala assim, não, porque isso é papo antigo, isso é antes de Jesus. Não, Jesus sempre esteve em toda a Escritura. Jesus sempre esteve em toda a história. João 4 diz o seguinte, a partir do versículo 4. Era necessário para Jesus passar por Samaria. Essa história é linda, não é não? Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Interessante, né? Não tinha nenhum discípulo perto de Jesus. Será que isso acontece até hoje? Será que Jesus até hoje tem ido atrás de gente sozinho, porque a gente não vai? Vou te responder sim. Sabia que mais de 50% das conversões que acontecem no mundo islâmico acontecem através de um único evangelista? Sabe quem é? O próprio Jesus. Você sabe por quê? Porque quando ele deixa a grande comissão para nós, ide fazer discípulos de todas as nações, ele acreditou que nós iríamos. Como a gente não vai, quem está indo? Ele. O que era privilégio nosso. Aqui, de novo, a Bíblia está nos alertando. Tem situação em que eu quero entrar em terreno que ninguém quer entrar. Tem gente que eu quero conversar que ninguém quer chegar nem perto. Os discípulos de Jesus eram tão santos que não quiseram nem entrar no terreno de Samaria. Foram atrás de um PF, de um marmitex. E deixaram Jesus sozinho na beira de um poço. Jesus foi embora com eles? Jesus ficou. Porque era necessário para Jesus estar com aquela mulher naquele momento. Não é lindo isso? A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber?
pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele dele teria recebido água. Você receberia água viva. Desculpa. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, o que a mulher disse? Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Gente, era hora ou não era de Jesus fazer o apelo? Põe a mãozinha no coração, pra você me aceitar. Agora você vai ser evangélica. Era ou não era a hora? Jesus, do nada, Jesus diz: vai, chama o seu marido e volta. Marido? Não é hora de fazer um apelo? De arrebanhar mais uma? Bota essa mulher para caminhar com os discípulos, ela cozinha para todo mundo. Boa para pegar água em poço. Não é verdade? Boa para trabalhar. Mas Jesus, do nada, chega lá e fala: vem cá, bonita, traz seu marido, volta aqui. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Me explica essa conversa. Onde é que Jesus quer chegar? Presta atenção aqui. Onde é que Jesus quer chegar? Senão, presta atenção. Olha a galera que desfoca, olha. Deixa os pequeninos virem. Deles é o reino de Deus. Não espanta com isso não. Com Jesus era assim. E Jesus chegava, as crianças vinham. Amém? Deles é o reino de Deus. Então volta aqui. O que a Bíblia aqui está ensinando para nós? Que Jesus simplesmente chega agora com um foco. Era mudar o comportamento dessa mulher? Será que era? Será que essa foi a maior preocupação de Jesus? Jesus em algum momento nessa conversa fala assim: viu, vai lá e larga esse homem com quem você está, porque você é uma adúltera. Ele falou isso? É interessante porque ele vai onde? Na raiz do problema. E a raiz do problema estava onde? No coração dela. E no coração dela, Jesus descobre o seguinte, e na verdade ele descortina para ela, porque ele já sabia. Jesus chega para ela e fala o seguinte: olha só, você está achando que sede, essa sede que você tem, você sacia com água de poço, e quando não é água de poço, é indo de cama em cama. De novo a gente está vendo Jesus tocar no assunto da sexualidade. Então nós estamos falando de Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador, o Rei dos Reis, tocar no assunto da sexualidade. Aí eu te pergunto, se Jesus que é Jesus toca no assunto da sexualidade, por que a gente não toca como igreja? Resultado, quando a gente não toca como igreja, alguém vai tocar, e pode ser que seja Jonadab. Aí você vai ver os Jonadabes na escola oferecendo para os seus filhos o que eles devem fazer com a sexualidade deles. Você vai ver os Jonadabes na internet ensinando para os seus filhos o que eles devem fazer com a sexualidade deles. Você está entendendo? Vocês vão ver o quê? Tudo quanto é Jonadab infiltrado, tentando dar a direção para a sexualidade dessa geração. E aquilo que é realmente a palavra de Deus, a gente não oferece a respeito da sexualidade para o povo de Deus. Então o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo aqui o cuidado que Jesus teve de ir direto no coração dessa mulher. A sede que você tem não é de água. A sede que você tem não é de homem. Quantas meninas devem estar até hoje aqui se sentindo a pior, né, as piores mulheres porque ainda não casaram? Por quê? Porque muitas mulheres ainda acham que a vida delas só vai ter sentido o dia que elas casarem. Resultado, elas começam a achar que o homem, o marido, vai ser o redentor. E Jesus está aqui trazendo o seguinte: você já teve vários.
Você tá com um agora que nem é seu. Eu te pergunto, resolveu o seu problema? Não, porque você continua o quê? Com sede. Só que essa mulher, no final das contas, ela tinha sede de quê? Ela tinha sede de Deus. Ela tinha sede de Deus. Então Jesus vai direto no coração dela. Aí me fala, uma mulher samaritana, só uma mulher, como essa aqui, vivenciou isso que vivenciou? Hoje, quantos casos você conhece de gente que tenta se satisfazer com relacionamentos? Quanta gente tenta se satisfazer com carreira? Quanta gente tenta se satisfazer com ministério? Quanta gente tenta se satisfazer com alguma droga? Então o que a gente está vendo aqui? Que essa mulher usou um artifício chamado até relacionamento para ver se supria a sua sede. E Jesus falou o quê? Não funciona. A sede que você tem é de Deus. Aí a gente está vendo o cuidado que Jesus teve de apresentar a verdade para ela e dela ser liberta. Então Jesus fala para ela, isso aí que você sente, não vai, isso aí que você está vivendo não vai resolver. Resultado, essa mulher sai da presença de Jesus e volta para a cidade. Mas um episódio curioso acontece. Porque Jesus se apresenta para ela como Messias. Veja que o Senhor é profeta. Os judeus dizem que a gente deve adorar em Jerusalém. Aí Jesus fala, olha, vocês nem sabem quem vocês adoram, não é nem aqui, nem em lugar nenhum. Deus é espírito, importa que vocês, na verdade, o que ele fala é que Deus quer que você o adore o quê? Em espírito e em verdade. E aí ela fala, o Messias, eu fiquei sabendo, vai revelar tudo isso para nós. E Jesus se apresenta pela primeira vez ali como quê? Então, eu sou o Messias. No caso, sou eu, esse que vos fala. Está comigo a bola. E é interessante, porque aquela mulher ouve aquilo e sai. Jesus não fala mais nada. E ela sai. Mas um detalhe é colocado aqui nas Escrituras. Ela deixa uma coisa para trás. Vocês lembram o quê? O balde. Mas era meio-dia. Ela estava com sede. Como que essa mulher deixa o balde para trás? Porque pelo jeito, depois dessa conversa, ela não tinha mais sede. Então, no final das contas, Jesus muda o comportamento? Muda. Mas primeiro ele muda o quê? O coração. O coração. Com isso, eu quero te encorajar com um dos textos que eu mais gosto. Que está lá em Gênesis 1, 1 e 2. Falei que a gente ia passear pela Bíblia? Gênesis 1, 1 e 2. Depois nós vamos ver o versículo 4. No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então visualiza essa cena. A terra era sem forma e vazia. E lá pelas tantas, quem olha para a terra sem forma e vazia? Deixa eu te falar, você mora num lugar lindo pra caramba. Salvador é uma cidade linda. Certo? Eu acho lindo demais. Vocês acham? Ah, ótimo. Só faltava não achar. Estava em pecado. Já tinha que confessar. Estava em Natal ontem. Lindo demais também. Pô, aquele mar maravilhoso. Quando que você para fazer uma foto de um negócio sem forma e vazio? Eu garanto que as fotos que você faz daqui, você faz o quê? O pôr do sol, o mar com não sei a cor de que água, não é? Uma flor, uma comida legal. Dificilmente você tem a sua atenção atraída para aquilo que não tem forma e é vazio. Lá pelas Santas você vê um registro aqui nas Escrituras, que Deus olhou para aquilo que não tinha forma e era vazio. Isso aqui já fala um pouco sobre Deus. Você não fique achando que Deus foge do problema. Você não fique achando que o seu problema repele Deus. Você não fique achando que o caos que você vive afasta Deus. Gera aversão em Deus. Se fosse assim, por que ele ia olhar justo para uma situação problemática e caótica como a terra? Pois exatamente quando o negócio estava mais desandado, foi lá que ele o quê? Viu.
E não só viu, como enviou o Espírito dele para envolver aquela coisa sem forma e vazia. Resultado, Deus se envolve com aquele problema. E agora ele fala, te prepara, porque eu vou mudar a sua história. Porque Deus é Deus de propósito. E Deus envolve a terra para mudar a história da terra. Deixa eu te falar, isso significa que Deus te ama como você é. Amém? Não amém. Se amasse você do jeito que você é, Ele teria deixado a terra do jeito que ela estava. Mas Deus te ama tanto que Ele muda o jeito que você está. É o contrário. Se você está achando que Deus te aceita do jeito que você é, se aceitasse, por que Jesus teria ido para a cruz? Deus abomina o pecado, gente. Isso é tão grave que isso nos afastaria dele, nos afastou. Você não nasceu sabendo que Deus existe. Nasceu? Você não nasceu adorando a Deus. Nasceu? Tanto é que você tem que evangelizar a criança. Criança acha que ela é Deus. Não acha? Tira a chupeta da boca de um bebê. Ela pergunta, mãe, eu posso fazer dar um berro aqui? Estou no meio do culto. Ela quer saber se é apropriado? Se a mãe vai pagar um mico ou não? Não. Ela quer o quê? Eu quero minha chupeta agora. E quem manda sou eu. Quase em demonia. Não é verdade? Porque ela descobriu, as pesquisas descobriram isso, que o som que mais incomoda um adulto é o choro de um bebê. E os bebês sabem disso. Eles não falam, eles não andam, eles não sabem fazer nada, a não ser berrar com força. E não quer saber se é apropriado, se é horário de culto, se é velório, se é casamento, se tem alguém dormindo, ele não quer saber de nada. O que ele quer é o quê? Ele quer reinar. Por quê? Porque ele acha que é Deus. Porque essa foi a tentação que fez com que a gente caísse lá em Gênesis 3. Vocês podem ser Deus e não mais adorar a Deus. Vocês podem ocupar o lugar dele. Veja bem, é a tentação que nos tenta até hoje. Sermos como Deus. Tanto é que você precisa evangelizar uma criança. Você precisa evangelizar um adolescente. Aquela ideia de criancinha, não, mas elas são inocentes. Não, elas podem ser virgens. Mas inocentes. Eu tenho uma história com uma aluninha que eu tive, numa escola que eu trabalhei. Ela não era minha aluna, mas era aluna da escola onde eu trabalhava. E essa aluninha, eu sempre estou lembrando dessa história, agora eu conto porque eu acho que ilustra muito bem. Eu lembro que todo dia eu dava uma passadinha na sala dela, porque eu achava ela tão fofa. 3 aninhos. Eu lembro que eu passava, olhava, falei assim, e aí, como é que você está? Oi, tia. Uma gracinha. Beleza. Um dia eu cheguei, ela estava toda cabisbaixa, toda triste, num cantinho, amuada. Falei, o que houve? Fulaninho brigou comigo, acho que era o Joãozinho. Suponhamos, não sei se era, mas vamos pôr o nome, Joãozinho. O Joãozinho brigou comigo. Não acredito. Brigou com você? Brigou, tia. Bateu em mim. É mesmo? Não acredito. O que você quer que a tia faça para você não ficar triste? Mata ele. 3 anos de idade encomendando a morte do inimigo dela. Quem? O João, um senhor de 3 anos. Criancinha inocente? Não, coraçãozinho caído, entendeu? Inclinado para o mal. Por isso nós temos que evangelizar a criança, para ter um coração novo. Compreende? Boa parte, talvez, das mágoas que você tenha, dos traumas que você tenha de escola, vieram de quem? De colegas da sua idade. Colegas da sua idade que foram perversos. Zoaram da sua orelha, do seu cabelo, do seu corpo. Zoaram do seu jeito de falar, do seu dente, do seu poder aquisitivo. Zoaram do seu pai ou da falta dele. Da sua mãe ou da falta dela. Zoaram da sua pobreza. Zoaram da sua dificuldade intelectual. Zoaram. E talvez traumatizaram. E fizeram com que você odiasse ser quem você é. Não fizeram, mas foi tentador para você ceder a essa tentação e acreditar que realmente você não tinha valor. Então assim, nós temos que parar com a ilusão e voltar para as Escrituras. Depois da queda,
Todos, gente, pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Mas a Bíblia está dizendo o seguinte, que mesmo nessa bagunça, nessa bandalheira, Deus olha para nós com um olhar de misericórdia. Ele envolveu a terra que estava inabitável. E ele começa um processo de mudança do interior da terra para fora. Eu te pergunto, quem Deus convocou para ajudá-lo a mudar a história da terra? Ninguém. Porque tem coisa que só Deus faz. Ninguém muda a identidade de ninguém se não for Deus. Ninguém oferece sentido na vida se não for Deus. Por isso que feliz o homem que tem o quê? Que tem Deus, o Senhor como seu Deus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Por que cujo Deus? Porque toda nação tem um Deus. Resta saber qual. Porque todo humano tem um Deus. Resta saber qual. Ateus têm um Deus. Resta saber qual. Porque não é o Deus da Bíblia. Eles se tornaram o seu próprio Deus. Então eu quero que você entenda. Deus criou os céus e terra. E Ele continua querendo o quê? Se relacionar com a criação. E quando a gente deixa Deus de lado, a conta chega. Você vai ver o quê? Você vai ver, por exemplo, essa história que a gente leu de José. Uma mulher que na hora tem atração por um homem que não é o dela. O que ela faz? Ela não lembra de Deus. Porque ela lembra do umbigo dela. Eu quero agora. Dane-se meu marido. Dane-se se ele quer a mim ou não. Dane-se a Deus de José. Não quero saber. Mas você vai ver que inclusive gente que conhece a Deus é capaz de o quê? De pecar. Davi pecou conhecendo a Deus. Você vai ver que mesmo uma pessoa que não tem nada a ver com a questão da violência sexual, passa pela violência sexual. Uma pessoa que não está querendo sexo, passa pela violência sexual. Que foi o caso de Tamar. Aí você vai ver como é que você lida com essa situação. Sua filha foi estuprada. Sua irmã foi estuprada. Você é o estuprador. Você foi estuprada. E agora, como é que você lida? Então, agora nós vamos ter que perguntar. A situação ficou o quê? Caótica. Quem nós vamos querer que envolva a situação? Nós, o diabo ou Deus? Mas eu quero te deixar com essa palavra aqui, ó. Que é a Gênesis 1 e 2, vou ter que continuar de ler. Continuar a ler. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o seu problema não repele a Deus. O problema da terra não repeliu a Deus. Atraiu a atenção de Deus, o cuidado dele. Ele envolve a situação da terra, o problema da terra, com o Espírito Santo dele. Mas olha o versículo 4. Deus viu que a luz era boa. Por que ele viu? Porque ele, no versículo anterior, na frase anterior, ele disse assim: Deus disse, haja luz. Então acabei de ler que a terra era sem forma e vazia. De bonita ela não tinha nada. O que Deus manda fazer? Acende a luz. Quando a coisa está feia, a primeira coisa que você quer fazer não é esconder? Com Deus é o seguinte, mostra. Deixa eu te falar, não é que Deus precisava enxergar melhor, porque para Ele não tem luz e escuridão. Mas Ele acho que está deixando um princípio para nós. Não foge do problema, encara de frente. Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês hoje aqui. Eu citei vários problemas que podem acontecer com qualquer um de nós. Você como mulher pode ser assediada por um homem, você como homem pode ser assediado por uma mulher, você como adolescente pode ser assediado por outro, você como mulher pode ser assediada por uma mulher, você como homem pode ser assediado por um homem. Nós podemos enfrentar os desafios da sexualidade o tempo inteiro. De repente você está enfrentando a situação da violência sexual na sua família, da violência doméstica, da dependência química. E é isso aí tudo dá vontade de quê? De esconder. Dá vontade de fazer o que Absalão fez. Shhh, abafa. Você é crente. Shhh, abafa. Ele é filho do pastor. Shhh, abafa. Jesus está falando o quê para nós? Haja luz. E viu Deus, a luz era boa. Por isso que eu estou te falando, nós precisamos da palavra de Deus para ela nos orientar. Porque você e eu estamos suscetíveis a passar por inúmeros problemas. E Deus está falando o quê? Não finge que o problema não existe. Haja luz.
encara o problema. Mas agora você viu o problema e o que você faz? Último versículo. Tiago 5. Tiago 5. Versículo 16. Haja luz e houve luz. Viu Deus que a luz era boa. E o que Deus viu? Que a terra continuava sem forma e vazia. Então o que você viu agora? O tamanho da bagaceira. O tamanho do estrago. Mas pelo menos agora você sabe o tamanho do problema. E de repente você olha para o tamanho do problema e fala assim, eu não sei resolver. E aí eu vou te dizer, um princípio bíblico. Primeiro, clame a Deus. Segundo, confessem os seus pecados uns aos outros. E orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Aqui eu quero retomar não só o poder da palavra de Deus, mas o poder da vida de igreja. Eu quero que você olhe para o lado aí, ó, não 360. Você pode olhar e agora ter se deparado com a pessoa que mais te infernizou, o tal do irmão. O mala está aqui. E o mala sem alça está aqui. Você está entendendo? Sai dele. Mas está aqui. Você acha o quê? Você acha que porque você veio para a igreja não vai ter conflito? Deixa eu te falar, depois da queda, com o coração caído, o tal do relacionamento se resumiu ao quê? Terás conflito. Você está entendendo? Olha, a única família que não tem conflito é uma que tem 3 membros. Pai, Filho e Espírito. A única. Você nunca ouviu falar de nenhuma outra família. A única. E essa é o nosso modelo. Pra você ver como é que a gente está lascado. Porque na hora que você vê assim, misericórdia, o irmão veio. Ai, não acredito, o irmão veio falar comigo. Ixi, aquele irmão que está me ligando. Cara chato pra caramba. Tá entendendo? É isso aí mesmo. Ixi, esse cara que vai pregar. Nossa, lá vem ela. O que já teve de gente que teve que me pedir perdão depois do culto? Por quê? De líder mesmo, chegaram depois do culto e falaram assim, irmão, eu venho aqui te pedir perdão, porque na hora que você subiu, a primeira coisa que eu pensei, dali não vai sair nada. Falei, já estou acostumada. É isso aí mesmo. É o ser humano, com o coração o quê? Ou é caído, ou ele pode ser regenerado, mas tem um coração enganoso. E a gente ainda vai ter que aprender a se relacionar. Agora o que eu quero que você veja é o seguinte. Do mesmo jeito tem esse monte de gente, você bate o olho e fala assim, igreja, cheio de problema. É mesmo. Mas é aqui mesmo que vai acontecer o sobrenatural de Deus. Você pode falar do que for do tal do irmão. Mas se ele é irmão, se tem o Espírito Santo de Deus, eis que te digo. Deus pode usar até ele. E aqui, o texto de Tiago nos ensina o seguinte. Na hora que o bicho pegar para o seu lado, que a coisa desandar, que você cair, Jonadab, que você cair, Aminon, que você cair, Davi, que você cair, mulher samaritana, que você cair, Tamar, que você cair, Absalão. Viu, mulher de Potifar? Viu, José, na hora que você for tentado? Na hora que você cair, haja luz. Não esconde. E segundo, procura os irmãos. Procura os irmãos, mas não é qualquer irmão, porque a Bíblia fala. Os irmãos que vão ter caráter para pelo menos orar por você. Procurar irmão que não tem fé e que só vai piorar a sua situação, você não procure. Mas procurar o irmão que tenha o caráter para pelo menos orar por você na hora do seu caos. Ali, a Bíblia fala, a oração do justo é poderosa e eficaz. O meu desafio agora é o seguinte. Eu tenho certeza que tem algum Aminon por aqui.
Eu duvido que não tenha ninguém sentindo alguma coisa que não devia. Os Davis estão aqui hoje. Eu duvido que não tenha ninguém, nenhum adulto, sentindo aquilo que é inapropriado. As mulheres de Potifar talvez estejam aqui. Inclusive as Tamares. Talvez os Absalões estejam aqui com ódio da injustiça que aconteceu. Você está entendendo? Os Josés estão aqui. Aqueles estão sendo tentados. Querem agradar a Deus, mas estão sendo tentados. Então, Deus está trazendo a gente para essas histórias. De repente você olha e fala assim: a minha vida está um caos, do jeito que a terra estava. E a Bíblia está falando o seguinte: pois o Espírito Santo de Deus é capaz de envolver o seu caos agora. Então que haja luz. Eu quero fazer esse convite. Tem que haver luz. E eu quero fazer um outro convite. A gente dizer que ninguém é de confiança é uma coisa. A gente é bom para ser crítico a respeito do tal do irmão. A gente é bom para botar defeito na igreja. A minha pergunta agora é outra. Você é uma pessoa de confiança para um irmão em pecado confessar pecado para você? Eu quero saber, não é se você vai ter alguém para confessar o seu pecado. Eu quero saber se você vai ser esse irmão que o texto de Tiago está falando. O irmão a quem eu posso recorrer se eu estiver em pecado e você ter condição de orar por mim. Eu quero saber se você tem vida com Deus suficiente para orar por mim em pecado. Porque se a gente não for essa pessoa, nós seremos ainda o palácio de Davi, que tem um palácio evangélico, mas tem uma serpente dentro, e quem está em tentação não consegue ter ninguém de confiança para pedir ajuda. Resultado: as situações de caos vão continuar acontecendo. Então eu quero saber que igreja que a gente quer ser. Nós vamos ampliar para quê? Está ampliando, glória a Deus. Mas vai ampliar de quê? De gente que não confia em ninguém? De gente que continua fazendo fachada que não tem problema? Nós já aprendemos com a história, não funciona. O princípio de Deus é o quê? Haja luz. E viu Deus que a luz era boa. Pois agora que você viu o tamanho do problema, recorra a Deus para confessar seu pecado, e Ele é fiel e justo para perdoar. Agora, para ser curado, você procure algum irmão maduro. Minha pergunta é: cadê os irmãos maduros para ajudarem os mais fracos? A minha pergunta é: o que nós vamos fazer diante dessa palavra que me confronta e te confronta? E a minha pergunta é: quem quer dizer sim ao Senhor? Quem quer dizer o sim ao Senhor e dizer: hoje eu faço as pazes com a luz? Hoje eu quero fazer um compromisso de que com luz é melhor do que na escuridão. Eu quero dizer uma coisa, meu irmão, e eu vou falar aqui, olha, com temor e tremor. Eu não sou dessas, quem me conhece sabe. Se alguém me acompanha aqui sabe que eu não sou dessas, mas eu vou falar com temor e tremor. Cuidado com a vaidade. Cuidado com o pecado da vaidade. Cuidado com uma vida na vitrine, onde você só mostra o que acha que vai agradar os outros. Cuidado. Isso não é de Deus. Essa vitrine tem que cair. Então eu estou falando aqui no Espírito. Cuidado com o pecado da vaidade. Rompe. Porque por trás da vaidade, a vaidade está de mão dada com outro pecado chamado orgulho. Que de alguma forma nos seduz, dizendo o seguinte: empina o nariz e vive na pompa. Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Então que haja luz, baixa a bola, dobra a cerviz, dobra o joelho, clama por misericórdia, mostra a sua podreira. Deus há de ter misericórdia. Eu não sei o que está acontecendo, mas algo está acontecendo. Eu quero te convidar a viver na luz.
Primeira pergunta que eu quero fazer. Quem precisa converter a Cristo hoje? Quem não tem um coração regenerado, não tem um novo coração, e que precisa ter um novo coração, que precisa fazer as pazes com Deus, porque até agora era o quê? Talvez era um simpatizante do Evangelho. Talvez era alguém que achava legal ser crente. Eu quero saber quem precisa entregar agora a sua morte a Cristo, o seu coração de pecado a Cristo, o seu coração caído a Cristo, porque entendeu que Jesus Cristo, para ser cristão precisa de duas coisas. A primeira coisa é crer que Jesus é Deus e é homem. Que Jesus é 100% Deus, Jesus é 100% homem. Você tem que crer nisso. E você só crê nisso pelo poder do Espírito Santo de Deus para te convencer. E a segunda coisa, para ser cristão precisa crer que Jesus Cristo é 100% homem, 100% Deus, e que Jesus Cristo morreu pelo seu pecado, de nascer separado de Deus, de nascer inclinado para aquilo que é do mal. Faz coisinha boa, mas é inclinado para o mal. Compreende? E que Jesus morreu por esse coração que não tem paz com Deus. E Jesus morreu dizendo o seguinte: eu vou morrer na cruz, me identifico com você porque agora eu sou homem igual a você. Continuo sendo Deus, mas eu sou homem igual a você também. Então eu quero que você veja, parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito, uma pessoa da Trindade se submete à vida de gente. Vem para a barriga de uma mulher, nasce por um tubo vaginal, se torna criança, adolescente, jovem, adulto. Para quê? Para morrer pelo seu coração em pecado. Porque é isso que te separa de Deus. E o pai dele falou: eu quero o fulaninho. E Jesus falou: deixa comigo, pai. Eu me torno o caminho. Eu me torno a verdade. E eu dou a minha vida para ele. Porque ele não tem. Morto espiritual não consegue se auto-ressuscitar. Morto espiritual não consegue gerar vida. O morto espiritual ele só consegue uma coisa: entrar em putrefação. Ele só apodrece. Alguém de fora, alguém que tem vida, precisava dar. Pois Jesus levanta a mão e fala: eu vou. Se submete à vida de homem. Vai para a cruz do Calvário. E morre. Com um objetivo: eu te dou o meu coração no lugar do seu. Jesus dá o coração dele agora para aqueles que creem, que precisam de um novo coração. Esse é o meu convite agora. Tem alguém aqui que precisa de um novo coração e hoje quer clamar a Cristo para receber? Levanta a mão que eu quero orar com você. Levanta a mão, não é? É só levantar a mão. Quem quer? Tem alguém? Você quer, meu querido? Vem cá para a gente orar. Vem cá. Quem quer, vem aqui que eu quero orar com você. Só que não demora não. Ah, que bênção. Vai receber um coração novo, brother. Hã? Fala sério, chegou morto, vai sair vivo? Show de bola, não? A outra ali, ó. Tá vindo morta, vai sair viva. Quem mais? Tem mais gente? Tá todo mundo com o coração vivo aqui. Tá? Glória a Deus. Quero dar privilégio para vocês orarem. Chamo quem aqui para orar com eles? Ou eu oro? Você ora? Então, a partir de agora, o que a gente vai ver? Nós estamos vendo gente que pela obra do Espírito creu que Jesus é o Filho de Deus, que foi capaz de morrer por eles, pelo pecado deles, para dar um novo coração para eles. Eles vão agora fazer esse convite: Jesus, pode pegar o meu coração morto e pode me dar o seu. Aí depois eu quero fazer um outro convite. Você ora com eles? Bem, vocês que vieram à frente, repitam comigo, diga: Senhor Jesus, eu agradeço pela tua morte naquela cruz para me salvar. E eu confesso que somente tu és o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Escreve agora o meu novo nome no livro da vida. Eu quebro, desfaço, anulo, agora e para sempre, a todo pacto, toda aliança
todo conserto, todo negócio, toda transação que fiz conscientemente ou inconscientemente com Satanás e seus demônios. Eu quebro, desfaço, cancelo, anulo toda maldição hereditária, 1000 gerações para frente e 1000 gerações para trás, na minha vida e na minha família. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Se vocês quiserem sentar. Eu quero fazer um outro convite aqui agora. Glória a Deus. Quero fazer um outro convite para a gente fechar aqui. Recebemos um novo coração. E agora? Vou explicar para você o que significa agora ter esse novo coração. Você recebeu agora um selo. Então ouve aí. E quem já é crente já tem. Seu coração agora tem um selo, brother. Tá me ouvindo? Selo. Esse selo diz duas coisas. Primeira coisa. Você foi comprado e pago. Isso é propriedade exclusiva do Deus Altíssimo. Deixa só ele ouvir isso aí. Só um minutinho. Você foi comprado e pago. Quem é de Cristo já é comprado e pago. Está consumado. Já é de Deus. Número 2. O inimigo não toca. Está entendendo? Filho amado de Deus agora. Filha amada de Deus. E agora nós temos um desafio. Crescer. Até aparecer cada vez mais com Jesus. A minha pergunta é: o que tem impedido esse crescimento? E que hoje a gente precisa da ajuda de Deus. Aí eu quero também fazer esse convite. A palavra de Deus disse: haja luz. E Ele está jogando luz. E provavelmente o Espírito Santo deve ter te incomodado, dizendo: olha, tem que tratar isso aqui. Pecado você confessa para Deus e Ele perdoa. Agora a cura vai ser com os irmãos maduros. E hoje a gente precisa ser humilde, romper com a vaidade, com o orgulho, que foi o confronto que Deus nos deu aqui, e pedir a misericórdia de Deus através do povo de Deus. Me ajuda, Senhor, eu tenho uma área para tratar. E eu quero fazer esse convite. O que você diria a Deus se Ele te perguntasse: pode haver luz na sua vida? Aos que disserem sim, eu queria que se colocassem de pé. Pelo jeito ninguém, só eu. Então é que não haja luz? Ou é que haja luz na sua vida? Alguém quer luz na sua vida? Ainda que você veja coisas que você não quer ver? Então eu quero que você veja que você está se colocando de pé diante de Deus, não é de mim. Eu não te conheço, eu vou embora. Ninguém está vendo aqui, ó, quem está ficando em pé, não. Só que se você colocou diante de Deus, entenda, você está se comunicando com Deus e dizendo: olha só, que haja luz na minha vida, ainda que eu veja algo sem forma e vazio, que haja luz. Então eu quero que a gente ore agora a Deus, mostrando essa nossa aliança para Ele. Começa a orar, por favor. Você a Deus. Ajuda os meus irmãos a orarem, Senhor. A orarem do jeitinho deles. Não querendo te impressionar, mas falando a verdade, e a verdade liberta. Que aqueles que se identificaram com Davi aqui e possam estar ali amargando na culpa, possam colocar agora a culpa diante do Senhor. Que haja luz nessa culpa. Que as Tamares que passaram por violação de direito estão desoladas até hoje. Que elas possam dizer: põe a sua luz nessa minha ferida, Deus. Que haja luz. Que os Jonadabes, que são aqueles que instigaram o mal na vida dos outros, os perversos de plantão, que eles agora encontrem misericórdia também. E se acheguem ao Senhor e digam: haja luz, põe luz na minha perversidade, Deus. Eu fui mal, eu errei, eu fiz um mal para o outro. Que os Aminons, governados pelo próprio desejo, que se identificam aqui, sejam homens ou mulheres,
que assediaram e forçaram situações para ter aquilo que queriam, que haja luz agora na vida deles também. Que os Absalões, aqueles que se sentem irados, aguçados no senso de justiça, e querem vingança à torta direito e não perdoam, só querem vingança para resolver o seu problema de ira, que haja luz na vida deles também. Que as mulheres de Potifar aqui, primeiro que se rendam ao Senhor completamente, e que não sejam mais governadas pelo próprio desejo, que sejam cumpridoras das suas alianças e não traidoras delas. Que haja luz na vida delas. Que os Josés aqui, homens e mulheres que possam estar adorando o Senhor e debaixo de grande tentação e passando inclusive por perdas, por amor ao Senhor, que haja luz na vida deles, que eles venham ser reconfortados pelo Senhor. Que as mulheres samaritanas, as pessoas sedentas, que estão tendo fé em coisas e não no Criador, venham encontrar agora a verdadeira água, que sacia toda a sede, que é o Senhor Jesus. Que haja luz na história dessas pessoas também. Em nome de Jesus, Deus, nós clamamos pela sua misericórdia nessa manhã e te louvamos pela sua palavra, que é poder para a nossa salvação. Te louvamos por aqueles que se renderam ao Senhor hoje. E te rendemos graças por essa igreja que está se submetendo mais uma vez à soberania, à superioridade, à inerrância da sua palavra. Nós nos submetemos ao Senhor dizendo que o Senhor é o nosso único Deus. E te pedimos aquilo que o Senhor deu início, que o Senhor conclua em nós. E te pedimos que haja luz na nossa vida, e que toda ela venha te agradar. Abençoe os adolescentes dessa igreja. Abençoa as crianças dessa igreja. Os jovens, os homens maduros, as mulheres maduras, os idosos. Abençoa aqueles que estão em crise. Abençoa aqueles que estão com dificuldades, que estão tristes, que estão sendo atormentados por pensamentos de morte, por pensamentos de suicídio. Tenha misericórdia de nós, que haja luz. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor esteja nos capacitando para a gente crescer de tal forma que a gente possa ser aquele irmão citado em Tiago, que pode orar com o outro em pecado e dali haver cura. Que a gente seja a pessoa de confiança do Senhor para ajudar na cura dos outros. Então que venha o teu reino, e desde já pela fé a gente te agradece. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Queria que não saísse ninguém, a gente já vai encerrar. Nosso bispo Edson vai dar a bênção apostólica. Mas senta só um minutinho, rapidinho. Por favor, não sai ninguém, só um minuto. Eu creio que todos foram extremamente abençoados. E preste atenção aqui. Ainda ontem eu falava no grupo dos pais dos adolescentes da importância desse trabalho que seria feito nessa manhã. Porque todo mundo acha que o problema é com o outro. E o que a Andréa falou sobre confessar os pecados, confessar a situação que está acontecendo. Quem vem ao culto é testemunha de que acaba o culto dos adolescentes e fica eu e minha esposa aqui durante pelo menos 1 hora, todos os sábados, ouvindo, aconselhando e algumas vezes, ou muitas das vezes, eles confessando. Muitas pessoas que às vezes os pais nem fazem ideia, que você acha que é só... Enfim, confessando, pastor, eu tenho essa dificuldade na pornografia. Pastor, sou menino, eu tenho atração por outra menina. Eu sou menino, eu tenho atração por outro menino. Eu tenho certeza absoluta que a maioria dos pais não fazem nem ideia. Por que eles têm essa coragem de chegar até a gente e falar? Por causa do que foi ministrado aqui, um ambiente em amor que foi criado, onde eles podem falar e eles não são acusados, eles não vão ser, você vai ser disciplinado, é isso, aquilo, não. Eles confessam e eles são amados. E a gente ajuda e caminha com eles o caminho deles, como a nossa bispa tem nos ensinado. Então, a gente tomou essa iniciativa e existem alguns custos de passagem, de hospedagem. E a gente queria abençoar a vida
te levantar uma oferta para que a gente pudesse abençoar a vida da Andréa Vargas, que é uma missionária que tem viajado pelo Brasil e pelo mundo, cumprindo o ID do Senhor. A gente não precisa explicar nada, vocês viram aqui a presença de Deus através da vida dela. E aí eu queria novamente que os obreiros passassem os cestos, e que antes disso, feche os olhos por 10 segundos e diga a Deus, diga para você mesmo, no seu coração, pergunte a Deus se você deve contribuir e com quanto. Não sou eu que vou dizer nada, é o Espírito Santo de Deus que vai falar com você. E aí, enquanto os obreiros vão passando, aí você vai fazendo um sinal com sua mão para que eles te entreguem os cestos. A gente vai cantar um louvor. Hoje à tarde a gente vai estar ainda com a Andréa. A gente vai ter um treinamento com a nossa equipe, com professores de EBD, professores dos jovens, do Mark. Alguns pais também estão convidados, né? Quem quiser vir, é um momento muito importante, onde a gente vai ser um momento mais didático e, digamos assim, mais diretamente na ferida. Hoje às 15 horas. Amém? Yeshua, o nome que está acima de todo e qualquer nome que se nomeia. O nome de Yeshua está acima do nome AIDS, acima do nome câncer, acima do nome prostituição, acima do nome homossexualidade, acima do nome lascívia, acima do nome abuso. O nome de Jesus está acima de todo e qualquer nome que se nomeia. Meu amado é o mais velho entre milhares. É o mais velho entre milhares e milhares. E o meu amado é o mais velho entre milhares e milhares. Vamos e adoramos o teu nome, Jesus.
Aleluia. Enquanto os cestos estão chegando, eu queria só avisar que vai ter o acampamento da família, não é isso? Qual é a data? 23 a 25 de agosto. Encontro de gerações. Isso. No Eco Resort Litoral Norte, não é isso? Então você quer fazer sua inscrição, você tem um balcão ali do lado da cantina. E aí vai ser uma bênção para toda a família. E aí você pode fazer sua inscrição. O pastor Adora vai estar lá com a equipe. Tem o Junior Camp também, né, nessa mesma data, em agosto. Então você que tem uma criança também para estar participando do acampamento, é bênção. Acampamento é bênção. Quem gosta de acampamento aí, dê a glória a Deus. Acho que o dia toda a igreja deveria ir para o acampamento, Bissa. Fazer um acampamento com a igreja toda. Os pais que nunca foram, os pais ficam perguntando o que acontece nesse acampamento, que o menino é o céu na terra, realmente assim. Então, é bênção. Deus, obrigado por essas ofertas. Consagramos a Ti em nome de Jesus, quebramos toda maldição, todo mal na manipulação desse dinheiro. Abençoamos em nome de Jesus. E te pedimos, meu Pai, que o Senhor dê uma bênção especial por cada pessoa que contribuiu, que o Senhor faça prosperar todos os caminhos deles, e que o Senhor os abençoe com a bênção da prosperidade, em nome de Jesus, e também aqueles que não puderam fazer, para que numa próxima oportunidade, Senhor, eles possam, meu Pai, poder contribuir com a Tua obra. Te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bispo Edson. Vamos estar de pé. Levante suas mãos para os céus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com cada um de vós. O povo de Deus diz amém. Uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Só em Ti, Senhor, para que o mundo veja em nós o Teu amor, pois esse é o caminho pra Te adorar, Senhor. Ó Deus, nós somos